Olá, tudo bem com você? Hoje estou trazendo a solução deste sudoku, que é um pedido da Fernanda. Fernanda me sugeriu a solução deste sudoku, ou seja, de dois sudokus, deste e este. Neste vídeo trago a solução deste sudoku. E desde já agradeço a Fernanda pelas sugestões. Muito bem. Vamos à solução. Vamos lá, observe o seguinte. Aqui no bloco 4, veja que a única opção para o 4 é esta casa em destaque, então colocamos aqui o 4. Sendo assim, no bloco 6, a única opção para o 4 é a casa em destaque, então aqui colocamos o 4. E no bloco 9, a única opção para o 4 é a casa em destaque, colocamos aqui o 4. No bloco 8, a única opção para o 4 é esta casa em destaque. No bloco 2, a única opção para o 4 é a casa em destaque. No bloco 1, a única opção para o 4 é a casa em destaque, colocamos aqui o 4. Então observa que a grade está completa com o número 4. Agora observa o bloco 4. No bloco 4, veja que na coluna da esquerda não pode o 1 e nem o 3. Então o 1 e o 3 ocuparão essas duas casas. Sendo assim, veja que no bloco 4, além do 1 e o 3, está faltando o 5, o 7 e o 9. Então a casa em destaque, há duas possibilidades para ela. Neste caso, o 5 e o 7. Esta casa em destaque, duas possibilidades. Neste caso é o 5 e o 9. Já esta outra casa, há três possibilidades: 5, 7 e 9. Então veja que na primeira coluna, além dos 5, 7 e 9, falta o número 6. Veja que a única possibilidade para o 6 na primeira coluna é a casa em destaque. Então aqui colocamos o 6. Falta também o 2. Veja que a única possibilidade para o 2 na primeira coluna é a casa em destaque no bloco 7. Colocamos aqui o 2. E falta também o 8. Então a única possibilidade para o 8 na primeira coluna é a casa em destaque no bloco 1. Colocamos aqui o 8. Veja que no bloco 3, a única possibilidade para o 6 agora é esta casa em destaque. Colocamos o 6 no bloco 1. Veja que a única possibilidade para o 2 é esta casa em destaque. Colocamos aqui o 2. Sendo assim, no bloco 3, a única possibilidade para o 2 é esta casa em destaque. Colocamos aqui o 2. Agora observa a sétima linha. Na sétima linha, veja que o 2 não pode ir nesta casa em destaque. Ou seja, aqui no bloco 7 já tem o 2. No bloco 8, a casa em destaque também não pode o 2, já tem o 2 na coluna. A última casa em destaque da linha 7 também não pode o 2, porque já tem o 2 na coluna. Então, a única possibilidade para o 2 na linha 7 é a casa em destaque no bloco 9. Colocamos aqui o 2. Opa, 2. Veja bem, aqui é o 2. Agora observe o seguinte, aqui no bloco 3, o 9, as únicas possibilidades para o 9, vamos ver. Não, vamos considerar primeiro o 8. Veja que a única possibilidade para o 8 é esta casa em destaque, colocamos aqui o 8. Sendo assim, no bloco 2, veja que a única possibilidade para o 7 no bloco 2 é a casa em destaque, colocamos aqui o 7. Veja então que no bloco 3 há duas possibilidades para o 9, que é a casa em destaque. 9. 9, ou seja, duas possibilidades para o 9, ou seja, o 9 tem que estar aqui na linha central. Sendo assim, no bloco 1, restam duas possibilidades para o 9, então vamos lá. Tem três casas vazias no bloco 1. A casa em destaque pode o 1, o 5 ou o 9. Esta casa em destaque pode o 1 ou o 5, não pode o 9, porque o 9 estará na linha central no bloco 3. Nesta casa em destaque no bloco 1, a possibilidade é o 1,
ou 9. Sendo assim, veja que no bloco 7, esta casa em destaque, há duas possibilidades para ela, que neste caso veja que é o 8 ou o 9, veja. Na coluna central não pode o 8 nem o 9, porque já tem o 8 na coluna, e o 9 estará na coluna central no bloco 1. Então, no bloco 7, o 8 e o 9 não pode aqui na coluna central, nem na linha superior, porque já tem o 9 e o 8. Então, a casa em destaque tem duas possibilidades. Veja que 8 ou 9. E o mesmo acontece para essa outra casa em destaque, 8 ou 9. Veja então que esta casa em destaque no bloco 7, há duas possibilidades para ela, o 3 e o 5. Vamos fazer diferente, colocar 3 e 5 aqui no centro, 3 e 5. Veja que esta casa tem duas possibilidades, o 6 ou 8, apenas duas possibilidades, 6 e 8. Porque na linha superior não pode o 6 nem o 8. Na coluna central não pode o 6 nem o 8. Na coluna da direita não pode o 6 nem o 8. Então, essas duas casas serão ocupadas pelo 6 e pelo 8. Colocamos aqui as opções 6 e 8. E agora no bloco 5, 9, 9 e 6, veja que o 9 e o 6 não pode aqui na coluna da esquerda, nem na linha central. Então, tem essas duas casas para o 6 e o 9. 6 e 9. Aqui também 6 ou 9. Agora vamos observar a sexta linha. Veja que nesta casa há duas opções, o 5 ou 8. Esta casa, veja que esta casa tem que ser o 2, veja que o 2 não pode aqui na coluna da esquerda, não pode aqui na linha central, nem na coluna da direita. Veja então que esta casa de destaque tem que ser o 2, colocamos aqui o 2. Então esta casa em destaque no bloco 6 tem duas possibilidades, neste caso 5 ou 7. Compreende aqui, ó, neste caso em destaque, veja que não pode o 1, nem o 2, nem o 3, porque não pode o 1 e nem o 3, porque no bloco 4 o 1 e o 3 estarão aqui na linha inferior. Então, na casa de destaque não vai poder nem o 1 nem o 3, nem pode o 2, porque já tem o 2 no bloco. Já tem o 4 na linha, então pode o 5. Não pode o 6, já tem o 6 na coluna. Pode o 7, não pode o 8, já tem o 8 na coluna. Não pode o 9, porque já tem o 9 aqui no bloco. Esta casa em destaque no bloco 6 tem três possibilidades, 1, 3 ou 5. E o mesmo acontece para esta casa, 1, 3 ou 5. Esta casa pode o 1, poderia o 1, não pode o 2, pode o 3, não pode o 5, já tem o 5 na coluna, não pode o 6, tem o 6 na linha. Pode o 7, pode o 7, não pode o 8, tem o 8 na linha, não pode o 9, já tem o 9 no bloco. Vamos mover agora para o bloco 5, esta casa em destaque, pode o 1, o 2 não pode, pode o 3, não pode o 4, pode o 5 e pode o 8. O 9 não pode, já tem o 9 na coluna. Esta casa aqui acima pode poderia o 1, pode o 2, pode o 3, não pode o 4, pode o 5, não pode o 6 e nem o 7, nem o 8 e nem o 9. Esta casa pode o 1, pode o 3 ou o 5. Já esta casa pode o 1, pode o 2, pode o 3, poderia o 5.
No bloco 3, esta casa de destaque pode o 1 ou 3. Esta casa de destaque pode o 1, 3, 7 ou 9. Esta casa pode 1, 3 ou 7. Esta casa pode 1, 3, 7 ou 9. Já esta casa em destaque no bloco 2 pode 1, 3 ou 5. Esta casa pode 1, 3 ou 7. Então essa aqui não pode o 7, é 1, 3 ou 9. Não é isso? 1, 3 ou 9. Esta seria o 1, 5, 8 ou 9. Esta casa seria o 1, 5, 8 ou 9 também. Esta casa aqui não pode, poderia o 1, não pode o 2, não pode o 3, não pode o 4. Pode o 5, não pode o 6, não pode o 7. Não pode o 8, porque o 8 estará na coluna da esquerda. Aqui no bloco 5, então não pode o 8. E não pode o 9, já tem o 9 na coluna. Então, duas possibilidades. 1 ou 5. Agora vamos descer para o bloco 7. Esta casa não pode o 1, não pode o 2, pode o 3, 5, 6 ou 7. Esta casa pode 3, 5 ou 7. Esta casa pode o 3, 5, 3, 5, 6 ou 7. Agora no bloco 8, esta casa em destaque pode o 3, 5 ou 6. Esta casa seria 1, 3, 5, 3, 5 ou 6. Esta casa em destaque pode 1, 3, 5 ou 7, né? Não pode o 6. Esta casa poderia o 1, poderia o 2, o 3, 5 ou 7. Esta casa aqui seria, no bloco 9, seria o 3, 5 ou 7. Esta casa pode 1, 3, 7 ou 9. 1, 3, 7 ou 9 também. 1, 3, esta casa poderia o 5 e o 7 também. Esta casa 1, 3, 5, 7 ou 9. Voltando aqui ao bloco 8, esta casa poderia 1, 3, 5 ou 8. Esta 1, 3, 5 ou 8 também, não é isso? 1, 3, 5 ou 8. Esta casa 1, 3, 5, 6 ou 8. Aqui que está o pulo do gato. Observe esta casa. Vou destacar esta casa. Esta casa destacada em verde. Observe o seguinte. Tem duas possibilidades para esta casa. 5 ou 7. Considere a seguinte hipótese. Se considerarmos que esta casa em verde seja o número 5, uma vez que há duas possibilidades, 5 ou 7. Se considerarmos que ela seja o 5, veja só, se considerarmos que seja o 5, obrigatoriamente a casa em amarelo não poderá ser o 5, terá que ser o 9. Né? Lembrando que a casa verde pode ser o 5 ou 7. Se colocarmos ela como 5, a casa em amarela obrigatoriamente tem que ser o 9. Correto? Então, vamos voltar e considerar a casa verde como sendo 7. Já sabemos, se for o 5, a casa amarela é o 9. Agora, se considerarmos que a casa verde é o 7, veja só. Se considerarmos que a casa verde é o 7, veja que aqui na quarta linha, onde está a casa verde, a casa destacada em verde claro não poderá mais ser o 7. Ou seja, aqui no bloco 6, a casa em verde escuro, né, terá que ser o 7. Compreende? Se colocarmos aqui
No bloco 4, a casa verde, 7. No bloco 6, a casa verde escura tem que ser o 7, uma vez que a verde clara não poderá mais ser o 7. Mas veja só, se no bloco 6 a casa verde escura é o 7, veja que o 5 tem que estar em uma das duas casas em roxo. Se o 5 tem que estar aqui em uma das duas casas roxas, ou seja, está na linha central, ou seja, no bloco 2 o 5 não poderá ocupar a casa amarela, ou seja, a casa amarela tem que ser o 9, compreende? Ou seja, independente do número que colocarmos aqui na casa verde no bloco 4, a casa amarela tem que ser 9, ou seja, daqui podemos concluir que a casa amarela é 9, compreendeu? O primeiro raciocínio foi simples, né? Se a casa amarela, se a casa verde no bloco 4 for 5, a casa amarela tem que ser o 9, né? Aqui está fácil de perceber. Mas se for 7, veja que a casa verde clara na linha 4 não pode o 7, então no bloco 6 o 7 deve ocupar a casa verde escura. Se a casa verde escura no bloco 6 é o 7, o 5 tem que ocupar uma das duas casas roxas do bloco 6, que elimina a possibilidade de ter o 5 na casa amarela no bloco 4. Por isso concluímos que a casa amarela no bloco 4 tem que ser o 9. Então vamos voltar. Vamos colocar o 9 aqui na casa amarela, porque temos certeza que tem que ser o 9. Vamos colocar o 9. Voltar aqui na casa verde, né? Vamos desmarcar e vamos colocar as possibilidades, que é o 5, seria o 5 ou 7, não é isso? 5 ou 7, né? Então, se aqui é o 9, esta casa em destaque passa a ter duas possibilidades, 5 ou 7, né? Então aqui 5 ou 7, e vamos desmarcar as casas que estão em destaque. Veja. Então, a partir disso, podemos completar várias outras casas. Veja só. Esta casa em destaque, no bloco 5, seria o 6 ou o 9. Não pode mais o 9, porque já tem o 9 na linha, então tem que ser o 6. Então colocamos o 6 na casa em destaque. Ao colocarmos aqui o 6, a casa em destaque no bloco 6 não pode mais o 6, tem que ser o 8, colocamos o 8. Então essa casa abaixo do 8 não pode mais o 8, tem que ser o 6. E no bloco 5, a casa em destaque não pode o 6, tem que ser o 9. Veja então que no bloco 2, a casa em destaque agora tem que ser o 9. Tem que ser o 9. Sendo assim, a casa em destaque tem que ser o 8. Veja então que no bloco 1, o 9 deve ocupar a casa em destaque. Colocamos aqui o 9. Então, a casa em destaque no bloco 1 tem apenas duas opções agora, que é o 1 ou 5. O 1 ou 5. 1 ou 5. Esta casa em destaque no bloco 2 tem duas possibilidades agora, 1 ou 3. Ainda no bloco 5, veja que esta casa, o 8, não pode ocupar esta casa em destaque. Então, no bloco 5, o 8 deve ocupar esta casa que agora está em destaque. Colocamos aqui o 8. Então, nesta casa em destaque, as possibilidades agora são o 1, 3 ou 5. Veja que no bloco 8, a única possibilidade para o 6 agora é esta casa em destaque. Colocamos aqui o 6. Veja, aqui é o 6. Então no bloco
No bloco 7, a única possibilidade para o 6 é a casa em destaque, colocamos aqui o 6. Agora, esta casa em destaque no bloco 8 tem agora apenas duas possibilidades, 3 ou 5. 3 ou 5. Então veja que na sétima linha o 7 deve ocupar a casa em destaque, colocamos aqui o 7. Colocamos o 7. Ao colocarmos aqui o 7, veja que no bloco 6 a casa em destaque não pode mais o 7, então tem que ser o 5. Então o 7 deve ocupar, no bloco 6 o 7 deve ocupar esta casa em destaque, colocamos aqui o 7. Logo, no bloco 4 a casa em destaque tem que ser o 5. E agora a casa em destaque no bloco 4 tem que ser o 7. Então no bloco 5, o 5 deve ocupar esta casa em destaque. Veja que no bloco 8, a única possibilidade para o 2 passa a ser esta casa em destaque. Colocamos aqui o 2, então a única possibilidade para o 7 agora, no bloco 8 é a casa em destaque. Colocamos aqui o 7. Sendo assim, no bloco 7, o 7 deve ocupar esta casa em destaque. Colocamos aqui o 7. Então esta casa em destaque tem duas possibilidades agora, 3 ou 5. 3 ou 5. No bloco 5, esta casa tem duas possibilidades, é o 1 ou 3. Veja que o 2 no bloco 5, a única possibilidade para o 2 é esta casa em destaque. Colocamos aqui o 2. Então esta casa, as possibilidades são o 1 ou 3. No bloco 3, a casa em destaque tem que ser o 7. Então esta casa em destaque não é o 8, né? Porque já tem o 8 no bloco, tem que ser o 5, colocamos aqui o 5. Esta casa em destaque, as opções são o 1 e o 3. 1 e o 3, esta também 1 e o 3. Nesta casa vamos ver, as possibilidades são o 1, 3, 1, 3 ou 9. 3 ou 9 para esta também. 3 ou 9. 3 ou 9. 3, 5 nesta casa, no bloco 2. Vamos ver. Como nesta coluna já tem o 5, a casa em destaque não pode o 5, então tem que ser o 1. Colocamos aqui o 1. Logo, esta casa em destaque no bloco 1 não pode 1, tem que ser o 5. Para completarmos o bloco 1, falta 1, colocamos o 1 na casa em destaque. Logo, vamos aqui no bloco 4, a casa em destaque não pode mais 1, tem que ser o 3. Para completarmos o bloco 4, falta 1, colocamos o 1 na casa em destaque. Então a casa em destaque no bloco 7 não pode mais o 3, tem que ser o 5. Esta casa em destaque no bloco 7 não pode mais o 5, tem que ser o 3. Colocamos aqui o 3. Então no bloco 8, a casa em destaque tem que ser o 3. No bloco 5, a casa em destaque não pode mais o 3, tem que ser o 1. Para completarmos o bloco 5, falta o 3. Colocamos o 3 na casa em destaque. No bloco 8, a única possibilidade para o 1. Esta casa em destaque, colocamos aqui o 1. Esta casa em destaque, no bloco 9, não pode o 1 e nem o 3, então tem que ser o 9. Logo, no bloco 9 falta o número 1 e 3. 1, 3. Na última linha, veja que falta o número 9, a única possibilidade para o 9 na última linha é a casa em destaque, colocamos aqui o 9. Para completarmos o bloco 7, falta o 8, colocamos o 8 na casa em destaque. Logo, no bloco 8, a única possibilidade para o 8 é a casa em destaque, colocamos aqui o 8. Para completarmos o bloco 8, falta o número 5, não é isso? Colocamos aqui o 5. Então a casa em destaque no bloco 2 não pode o 1, tem que ser o 3. A casa em destaque no bloco 2 tem que ser o 5. No bloco 3, a casa em destaque não pode o 3, então é o 1.
Então, no bloco 3 agora falta o 3 e o 9. A casa em destaque não pode o 9, então é o 3. Para completarmos o bloco 3, colocamos o 9 na casa em destaque. Veja então que no bloco 6 a casa em destaque agora tem que ser o 3. E a casa em destaque no bloco 6 tem que ser agora o 1. Colocamos o 1. No bloco 9, a casa em destaque não pode mais o 1 e nem o 9. Tem que ser o 3. E para completarmos o bloco 9, falta o 1. Colocamos o 1 na casa em destaque. Então está aí. O jogo acabou. Deixe nos comentários o que você achou. Um abraço e até o próximo.